Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Um banda tem fundamento, mas quer um banda. Todo mundo quer um banda, quer. Irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um curso do Instituto Pemba, dessa vez o nosso curso que é uma homenagem aos nossos pretos e pretas velhas. Quando nós resolvemos fazer esse curso já está na nossa pauta há um bom tempo, nós resolvemos fazer esse curso para que a gente trouxesse para vocês o máximo de conhecimento sobre os pretos velhos, assim como já existem alguns cursos na internet, alguns sacerdotes que ministram cursos sobre os arquétipos da Umbanda, que é o que o Instituto Pemba também faz. Talvez o que nos diferencia um pouco é porque nós tentamos, através das nossas aulas, trazer um pouquinho do pensamento da espiritualidade sobre os assuntos que são comentados. Quando nós falamos de pretos velhos, nós estamos falando da linha que é base, é um dos pilares da Umbanda, né? Pilar fundamental da Umbanda, e ela possui, no imaginário de todos nós, ela possui uma presença que nos traz ideias que estão relacionados à evolução, estão relacionados à humildade. Eles são literalmente os psicólogos do astral, aqueles que sempre têm uma palavra e têm um profundo conhecimento sobre o que eles falam. Falando isso, eu quero dizer para vocês que Preto Velho é isso também, mas ele é muito mais, ele é uma representação de algo que talvez muitos ainda não tenham visto, não tenham ouvido falar e não tenham se apercebido ainda. Então, quando nós falamos da linha de pretos velhos, nós estamos falando, além de um amor incondicional que eles possuem por nós, e muitos de nós possuem por eles, nós estamos falando de coisas que eles querem nos mostrar. Nesse curso a gente pretende abordar vários assuntos, né? Obviamente nós abordaremos sobre oferendas de preto velho, sobre firmezas na natureza, a firmeza que o médium precisa fazer para ele poder trabalhar com a linha de pretos velhos de forma segura e correta. Falaremos sobre ponto de força, sobre elementos, né? Falaremos sobre ervas, pedras. Falaremos sobre o cachimbo. Teremos uma explicação bastante rica do porquê que eles se utilizam do cachimbo e dos fumos que eles se utilizam. Inclusive esse cachimbo que eu estou aqui na minha mão agora, que é um cachimbo do Pai Joaquim, que é aquele que deu o aval para esse curso e aquele que me inspira para fazer, para dar aula, para ensinar, né? Meu professor dentro da Umbanda, aquele que tem presença diária na minha vida, né? É o meu guia-chefe, aquele que está sempre presente no meu mental. Além disso, nós pretendemos trazer mais, nós pretendemos entender como ele se manifesta, para que a gente consiga entender a sua presença na sociedade, né? Então, para que a gente consiga entender os aspectos que fazem com que a Umbanda relegue esse guia, que é um dos mais importantes da Umbanda, às vezes é um segundo plano. Quando nós falamos que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, né, e nós sabemos que ela é uma religião brasileira, que possui na sua estrutura, na sua gênese, que ela possui na sua teogonia a herança do povo africano. Ela possui na sua teogonia a herança das religiões afrodiaspóricas, ela possui na sua teogonia os orixás, né? E ela possui nas suas linhas de trabalho, além dos negros africanos, né, que está representado na linha dos quimbandas, então pretos velhos e caboclos quimbandeiros, em que nada tem a ver com a quimbanda brasileira, que trabalha com Exus, né, a quimbanda com K, que é a mesma quimbanda que vai dar o nome para a Umbanda, né, que vem de Nimbanda, né, que quer dizer curador. Então a Umbanda é uma religião de curadores. Quando a gente fala de pretos velhos, nós estamos falando também de uma homenagem à África, mas de uma forma um pouco diferente. Ela é uma homenagem aos negros que foram trazidos para o Brasil de forma nefasta, de forma maléfica, onde nós nos utilizamos da mão de obra negra para formar o país que nós temos. Então, quando nós falamos de preto velho, a gente está falando muito mais do que simplesmente linhas de trabalho que nos dão amor. Claro que eles nos dão amor, claro que o tempo todo a gente é preenchido pelo carinho desses pretos velhos, e quantas pessoas já choraram
ao pé de um preto velho. Quantas pessoas se emocionaram com essas mensagens, se emocionaram com a forma que eles lidam com os nossos problemas emocionais. E uma das coisas que a linha de Preto Velho nos traz é exatamente isso, fazer com que a gente acorde através do seu arquétipo para alguns traumas sociais que nós temos. E talvez o principal trauma social do Brasil, a principal coisa que nós, como todo o ser humano faz, que é negar os seus erros, é fazer com que nós lembremos do período escravocrata. Nós tivemos um país que cresceu, se solidificou, se fez o seu alicerce em cima do sangue negro, em cima da carne negra. Nós tivemos um país onde até hoje nós não temos um museu da escravatura. As pessoas não sabem exatamente o que isso significava. E o que eu quero dizer com isso? Que nós necessariamente somos maus por isso? Não, nós somos cegos. A gente esquece que o povo brasileiro ele é um povo com sangue negro. A própria estrutura do Brasil, de crescimento do Brasil, ela é dessa forma, ela foi criada, ela foi feita dessa forma. Obviamente eu sou branco, sou hétero, sou alguém que não sofreu preconceitos por causa disso, então eu não vivo na carne o que um negro vive, eu não tenho lugar de fala de um negro, e eu tenho total entendimento sobre isso. Falando com um aluno meu sobre isso, no curso passado que nós fizemos, que foi o curso de Fumo Sagrado, e ele é índio, é indígena, eu estava falando com ele sobre isso, porque nós fizemos uma denúncia no final do curso, falando sobre o momento atual, o genocídio dos índios. E uma frase que ele me falou foi muito importante. Jorge, tu não é índio, tu não é negro, mas tu tem a função, a obrigação de denunciar sempre que é feito algo contra essas minorias. Mesmo nós sabendo que o negro não é minoria no Brasil, ele é, na realidade a maioria, ele é tratado como se fosse uma minoria. Foi tão institucionalizado o racismo no Brasil que nós encontramos negros racistas. E a Umbanda ela traz como uma religião de luta, uma religião de resistência, a obrigação de trazer esse assunto à tona também. Então, quando nós falamos de Preto Velho, nós estamos falando, sim, desse negro que foi escravizado no Brasil, sim, desse negro que foi trazido nos navios negreiros, que eram verdadeiros abatedouros negros. Nós estamos falando, sim, lembrando, sim, da história de guias que nos trazem um amor, mas muitos deles foram mortos, foram estuprados, tiveram suas famílias mortas na sua frente, tiveram sua masculinidade retirada, tiveram a sua humanidade, a sua dignidade retirada, para que a gente pudesse construir um país. Nós tivemos no Brasil 388 anos de escravatura oficial. Então a gente sabe que quando o português chega ao Brasil, invade o Brasil, porque é o termo correto, não é colonizar, é invadir o Brasil, ele vai durante um bom período tentar escravizar o povo indígena, que vivia aqui, que era um contingente grande. Nós tínhamos em torno de 10 milhões de índios que viviam no Brasil nesse período, alguns cálculos são bem maiores que isso, e talvez isso tenha gerado uma dificuldade muito grande de que fosse o índio escravizado, porque ele estava no seu lugar, ele estava na sua terra e ele tinha como se defender de uma forma mais contundente. Quando são trazidos esses negros, eles já vêm na condição de escravizados, eles já vêm na condição de cativos. E sim, o povo negro ele é um povo tão guerreiro quanto é o povo ameríndio, quanto era o nativo do Brasil. Mas, infelizmente, nós tratamos eles de forma bem diferente, literalmente castrando o índio, tentando fazer com que ele se tornasse mais calmo, obedecesse mais o brasileiro, o português no caso, e já podemos dizer o brasileiro que era aquele que vivia aqui. A gente sabe que em alguns casos havia sim a escravidão de povos negros por outros povos negros, mas de forma muito diferente do que é contado na história, e isto não é uma desculpa para a escravidão que houve no Brasil e no resto do mundo que se dizia civilizado. Quando nós falamos de escravatura, principalmente ocorrida no Brasil, nós estamos falando de base de mão de obra, de estrutura para se criar o trabalho aqui no Brasil lucrativo, um trabalho diferente do que o próprio
colonizador ou invasor poderia fazer. O negro que era escravizado na África, ele tinha um outro contexto. Ele não era a base de mão de obra e a função não era necessariamente econômica. Então, quando se quer se comparar a escravatura que houve no Brasil com a da África, existe uma disparidade e uma desinformação muito grande, né? A gente sabe que a escravatura existe há muito tempo em várias outras civilizações, nós sabemos disso. Embora muitos digam que é da natureza do ser humano que a escravatura, que a escravidão existisse, a gente sabe que isso não é uma realidade, né? O que se tem, a gente pode citar aqui um mestre em história, que é meu amigo, que é meu conhecido, que é ateu, que não é religioso, mas tem um estudo primoroso sobre a escravatura, que é alguém que tem um conhecimento bastante aprofundado disso. A gente pode trazer aqui o relato que ele nos conta sobre o período que nós éramos caçadores, não coletores. Então, antes desse momento, onde nós nos afixamos no lugar, não existia escravatura. Então, isso não é da natureza do ser humano. O que acontece é que o ser humano vai, com o tempo, fazendo com que muitos dos seus inimigos acabem se tornando escravos por causa de invasões de terra e outros motivos. Mas esses escravizados, eles não eram necessariamente mão de obra, ou não eram a base da mão de obra, né? Quando a gente fala de escravatura, por exemplo, numa sociedade antiga, muitas pessoas eram escravizadas, mas os donos desses escravos, né, aqueles que assumiam como tutores dessas pessoas, não necessariamente deixavam de trabalhar e produzir. O Brasil teve um tipo de escravatura onde o negro era a base, onde aqueles que possuíam escravos, eles não mexiam uma folha, eles somente mandavam e ganhavam dinheiro em cima disso. Então a gente tem que diferenciar um pouco isso, ou melhor, temos que diferenciar bastante. Mas mais do que isso, é reconhecer que nós fizemos isso. É reconhecer a dívida histórica que nós temos com o negro. E o Preto Velho, ele vem exatamente para isso. Se a gente for olhar a linha de Preto Velho, ela é base da fundação da Umbanda. Ela está ali presente desde o primeiro dia. Na realidade, ela está presente anterior a isso. Erroneamente, muitos acreditam que a primeira incorporação do Zélio foi do Caboclo das Sete Cruzilhadas no dia 15. E a gente sabe que não é isso. Ele, desde jovem, possuía várias incorporações. E existem relatos disso para comprovar. Mas existe um relato que não é um relato oficial, não se tornou um relato oficial, mas é um relato que é importante e foi falado. Existem entrevistas, inclusive com a filha do Zélio, né, e inclusive está o link para que vocês assistam na plataforma. Existe ali entrevistas com mãe Zélia e mãe Zilmeia, onde vocês vão poder ver esse relato sendo feito diretamente pela boca delas. Mas de forma geral, a gente precisa lembrar que anterior ao período que Zélio vai ser levado à Federação Espírita de Niterói, que ele vai ser apresentado, e a gente precisa lembrar um contexto. A Umbanda, ela é apresentada no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro nesse período era a capital federal, era o Distrito Federal, ele era a capital do Brasil. Então a gente leva o nascimento de uma religião na capital do Brasil. Então a gente vai ter um nascimento da Umbanda ali. A gente vai ter o nascimento da Umbanda num jovem que era acusado de ter problemas psiquiátricos, né, que foi acusado de estar com o diabo, né, por isso ele passou por 3 exorcismos, de um padre que fazia parte da família do Zélio. O Zélio fazia parte de uma família tradicional, né, ele fazia parte de uma família tradicional, onde havia militares, padres, médicos. Então ela socialmente era uma família muito bem posicionada, certo? E ele era branco, estava se preparando para entrar na escola militar da Marinha. Então a gente está falando de um homem branco, de uma família muito bem estruturada, num estado onde nós tínhamos já um certo desenvolvimento do espiritismo, né? Tanto é que ele vai na Federação Espírita de Niterói e ele vai se apresentar ali com o Caboclo de Sete Cruzilhadas. Mas o dia anterior a isso, alguns devem lembrar do relato, ele se encontrava entrevado numa cama, ele se encontrava sem conseguir caminhar. Nesse dia anterior, né, não sei dizer se é no dia exatamente dia anterior ou alguns dias antes, incorpora Pai Antônio, e Pai Antônio diz que ele deve
ir numa benzedeira, né? Então muitas pessoas dizem que a família de Zélio Fernandino era uma família espírita. Isso não condiz com a história. Se a gente for olhar, ela é uma família católica. Se ela fosse espírita, rapidamente o pai de Zélio já teria reconhecido que ele não tinha problemas psicológicos necessariamente, podia ser problemas espirituais. Demorou para isso ser reconhecido. E ele dá o endereço de uma benzedeira e é levada até lá. E lá ela é tratada por tio Antônio, né, que era um preto velho que tinha ligação direta com o pai Antônio. E lá ele manifesta pai Antônio também. Lembrando que pai Antônio, a gente quando ouve a história em dia 15, a gente vai ouvir o relato do Caboclo das Sete Cruzilhadas e vai ouvir o relato novamente de pai Antônio no dia 16, que é na primeira gira de Umbanda. Mas ele é essencial para o nascimento da Umbanda. E por que pai Antônio não se apresenta ali na primeira apresentação e se apresenta o Caboclo das Sete Cruzilhadas? Sim, porque o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele era o guia-chefe da Umbanda, ele é até hoje chamado pelo chefe no terreiro de Zélio, mas ele é aquele que veio para apresentar. Mas existe uma estrutura espiritual extremamente bem montada e pai Antônio ele é essencial nisso, né? O que acontece é que, por ser a Umbanda, ela entende, a estrutura espiritual que constrói a Umbanda, entende a necessidade para que ela sobreviva bem nesse seio que foi montado. Então, quando se diz que a Umbanda se embranquece, é porque a Umbanda era uma religião basicamente de resistência e ela foi aberta para que todos participassem. E a maior parte das periferias que manifestavam Umbanda eram de negros, né? Mas ela nasce no seio de uma família branca, através de uma religião, na apresentação de uma religião branca, que era o Espiritismo, por sinal branca e racista, né? Como é o caso, se vocês pegarem um livro importante da doutrina espírita, que é Obras Póstumas de Allan Kardec, vocês vão encontrar na página 149, pelo menos no livro que eu tenho essa página, o seguinte título, Teoria do Belo, e lá vocês vão ver muito sobre o racismo existente no período e, obviamente, Kardec não estava falando nenhum discurso fora do comum do período, mas a gente vai ter ali nessa estrutura, a estrutura necessária para que se crescessem. A Umbanda vindo e nascendo com essa estrutura de pai Antônio, que é um personagem essencial na história da Umbanda, que traz exatamente essa essência negra, que vai fazer através dele, vai trazer através dele o culto aos orixás, através dele a implantação de elementos na Umbanda, como a guia, o colar guia, como o pito, como o fumo. Então ele é essencial para esse desenvolvimento e ele é essencial para que se comece a observar os aspectos do porquê um preto velho dentro da Umbanda. Então este curso ele tem essa função, além de trazer conhecimento sobre a linha de pretos velhos, pensarmos e analisarmos cada uma das situações que fazem com que eles tenham essa importância que eles têm e o porquê deles estarem aqui para abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar de forma mais correta e adequada como é a Umbanda. Eu espero que essa jornada que nós vamos ter de conhecimento, de estudo sobre os pretos velhos, onde nós vamos ver tantas coisas importantes para o trabalho do dia a dia, mas mais do que isso, que a gente consiga ver também a importância dele, né, no país onde nós vivemos, a importância do preto velho como manifestação espiritual, da apresentação do preto velho na nossa caminhada, na nossa vida, como seres que precisam evoluir, precisam entender um pouquinho mais sobre o que é a vida, o que é a religião, o que é a espiritualidade e o que Deus tem a nos mostrar. Bom, nós ficamos por aqui nesse bloco, a gente já retorna, falando um pouquinho mais sobre os nossos amados pretos velhos. Axé. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer.